És a vida em mim, és amigo meu, és a paz que posso sentir. Não vou me calar, vou te adorar. Da minha vida, tu és Senhor. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Seja bem-vindo a mais um podcast Mais Que Som. Eu sou o Fábio Manfrim e eu quero te convidar a, neste momento, compartilhar o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo. Então compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da sua igreja, nas suas redes sociais, para que a gente tenha bastante gente aí nos acompanhando. Então, vamos lá? É isso aí, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, Mais Que Som, nosso podcast, um programa feito para você, para que a gente possa falar aí de coisas que envolvem o serviço de adoração na igreja. E hoje eu recebo duas pessoas muito especiais. O primeiro é o Pastor Samuel. Pastor Samuel, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, que é o apresentador aí da Escola Bíblica Especial. Hoje a gente tá com gente famosa aqui, vamos ver se a audiência dá uma subida, né, pastor? Seja bem-vindo. Cara, pra mim é uma alegria estar aqui, um privilégio. Você é meu amigo, você sabe, né? Um amigo pessoal meu, né? Então, assim, tá aqui apoiando aqui o seu programa. Já assisti os episódios aí anteriores que vieram e eu tava ali na ansiedade de quando é que eu ia poder participar, né? Então deu certo da gente vir agora, então é uma alegria pra mim. É isso aí, a gente tá recebendo também a Carol. Carol, Oi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Carol, gente, que faz aniversário no mesmo dia que eu. Verdade. Então mandar parabéns pra ela, tem que mandar parabéns pra mim também. Verdade. Carol, que é lá da igreja de Vila Esperança, lá em Jundiaí, também, uma voz conhecida e também famosa, da BGM, da banda Geração Metanoia. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Fábio. Obrigada. Prazer estar aqui. E o meu fiel escudeiro, né, Cassiano, meu violeiro oficial. Nós temos aqui um violeiro oficial. Olha aí. O Cassiano, ele é o que ganhou o posto. Ele veio pra gravar o primeiro programa e ficou aí. Ficou. Ficou. A gente gostou, aí já fechamos o contrato, né, Cassiano? E já estamos firme aí. Pastor, como já disse, é um prazer te receber. Você é mais do que um pastor. O senhor é um amigo pra mim, uma pessoa que Legal, já me acompanha no meu ministério já Não vai me emocionar, né? muitos anos. Já me acompanha aí. Eu acho que quando eu tive o primeiro contato ali com você, vou falar até você, né? Porque o Samuel À vontade, é novinho, cara, gente. O Samuel é novinho, gente. Eu vim até com essa camisa diferente camisa aqui, mais- porque senão ia confundir, né? Geralmente eu tô desse lado aí na escola bíblica, né? Então agora sim. desse lado de cá eu falei, eu vou com a camisa pra Aí hoje veio mais diferenciar. relax, né? Mas eu acho que o primeiro contato que eu tive com você, eu tinha uns 14 anos, né? Faz bastante tempo. Faz tempo, hein, cara? Tô a com gente- 40 agora, então faz E eu tô tempo. com 32, então Faz tempo, tá ali. Mas é muito bom te receber aqui para que a gente possa falar um pouco aí no panorama bíblico sobre a arte. A arte tem um monte de lenda, de história aí que o pessoal conta. A gente vê que existe muita coisa que é meio que santa na música, principalmente, no culto, que eu acho que a gente pode dizer que também é uma arte, né? Mas assim, diretamente, perguntando já na lata, tem arte na Bíblia? O que a Bíblia fala de arte pra gente? Tem. Antes de eu falar disso, você tava falando, né, que tem muita história e tal, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer o trabalho de conclusão na faculdade de teologia, o tema do meu trabalho foi a arte e o paradoxo da sacralização da música. Nossa, que coisa linda, hein? Bonito, né? Muito! E a ideia era justamente essa, né? Tentar enxergar todo esse panorama da arte e entender como que a música foi sacralizada a ponto de renegar todas as outras expressões artísticas, digamos assim, renegadas a zero mesmo, a praticamente nada, e só a música pegou esse tom, né, de sacralização, de sagrado. Sim. E tal. Mas assim, se nós olharmos para a Bíblia,
se a gente começar no Gênesis, assim, vamos começar do começo, né? O Gênesis já é uma das mais brilhantes e mais profundas expressões de um artista, né? Você tem ali Deus criando por meio da sua palavra. Então são alguns dias em que Deus vai trazendo a existência, mas não é simplesmente trazer a existência. Quando você olha o relato da criação e você tenta minuciar ele até de maneira poética ou de maneira interpretativa, imaginativa, melhor dizendo, para usar uma linguagem de Agostinho, de maneira imaginativa, você consegue observar que você tem essencialmente uma expressão de arte. Você tem um artista em trabalho profundo ali. Ele poderia dizer, haja e tudo acontecesse, ele era soberano para isso. Exatamente. Mas tem uma cadência, né? Não só tem uma cadência, como tem detalhes. Tem detalhes, né? Você tem detalhes na criação, você tem detalhes em coisas da criação que elas não são do nosso cotidiano, por exemplo. Quando você pega assim, detalhes de alguns corais submersos, você olha aquele negócio, aquela coisa linda, ninguém tá vendo aquilo. Então, quem é que expressa esse detalhe? Como que chega a esse detalhe, né? Então, se a gente olha para a criação, o próprio ser humano, se a gente olhar, por exemplo, o relato do Gênesis, o ser humano é criado como? É o trabalho de um artesão, é o trabalho de um artista. Com detalhes. Né? Pega ali o barro e ele forma, são detalhes. E eu sempre imagino e tento a entender dessa forma que uma das maiores expressões artísticas são os detalhes. São os detalhes. Você tem arte em todos os lugares, mas há um selo ou uma assinatura que faz você olhar e dizer assim, essa é do fulano, esse é o ciclano, né? E quando a gente olha a criação de Deus, a gente tem a assinatura do maior criador de todo o universo, que é o Deus que criou o universo, né? E até algo que é bem peculiar do artista é a admiração pela obra. Sim. Porque quando Deus termina tudo, ele vê que tudo era muito bom. Ele, então, é algo que é feito minuciosamente por Deus, que é soberano, que é poderoso para fazer tudo da forma que ele quiser. Mas mesmo assim ele faz com as próprias mãos o homem. E aí ele termina e vê que tudo é muito bom. Posso te falar um negócio, cara? Você tocou nessa ideia da contemplação. Deixa eu te falar um negócio assim, cara. Eu já vi poucas pessoas falando. Mas quando é esse momento da contemplação de Deus com a sua criação? É o Shabá. É o sábado. Sim. Quando você olha o relato da criação, qual é o momento que Deus separa para dizer assim, agora vamos contemplar? Né? Tem um teólogo que ele diz que é o shabatear de Deus, né? É o dia que Deus festejou com a sua criação, né? Ao pessoal que gosta de literatura, se você pegar, por exemplo, o livro de C.S. Lewis, né? As Crônicas de Nárnia, tem um dos livros dentro, né? Que as crônicas são vários livros lá dentro. Que narra a criação de Nárnia, aquilo é uma paráfrase da criação de Gênesis 1 e 2. E para mim, assim, eu fiquei muito, muito emocionado quando eu li o C.S. Lewis transcrevendo o que para ele era esse momento final da criação em que Deus reúne toda a sua criação para contemplar, né? E ele chega a falar assim, imagine, por exemplo, os próprios animais olhando aquilo e contemplando aquilo e dizendo, esse é demais mesmo. É diferente. Esse é diferente. Você tá entendendo? Sim. Então, essa coisa de Deus, de Deus como artista, essa ideia de Deus como artista, você vai encontrar em toda a Bíblia. Só pra gente ampliar um pouquinho mais a visão dessa ideia, se a gente partir para o Êxodo, né? A gente tá aqui em Gênesis 1 e 2, mas se a gente partir para o Êxodo, assim, só para fazer algumas citações assim de cabeça, a partir ali do capítulo 25, mais ou menos, quando Deus vai a chamar o Moisés ali, vai assim, orientar o Moisés para a construção do tabernáculo, é muito interessante. Porque quando vai fazer a construção do tabernáculo, quem foi o arquiteto?
E para quem não sabe, a arquitetura é uma arte. Sim, né? sim. Então, quem foi o grande arquiteto do tabernáculo? O próprio Deus. Se você olhar no texto, o texto diz assim: então Deus disse a Moisés, né? Então Deus disse, faça-se assim. Então você observa que Deus constrói toda aquela ideia, só que o tabernáculo ele tem detalhes que cabem somente à liberdade que um artista tem, né? Então, por exemplo, ele vai mandar colocar querubins no Santo dos Santos, né? Que você pode imaginar assim, não, mas é um anjo, tudo bem, não, mas espera aí. Ele também mandou colocar candelabro. Você olha aquela figura do... Aquilo é uma criatividade de Deus, o candelabro. Mas tem um detalhe que chama muito a atenção, e o Francis Schaeffer ele usa bastante esse texto para narrar essa liberdade de Deus na criação e como que Deus transmite isso para sua obra criada, é que ele vai dizer o seguinte: para que se faça romãs. Já viu uma romã, Fábio? Já, você já viu? Já. Que cor que é uma romã, geralmente? Costuma ser ali meio rosadinha, né? Rosada, vermelhada. Mas lá Deus manda fazer romã azul. Não existe romã azul. E aí a gente começa a entender um pouquinho o que é a arte pela contemplação. Uma romã azul é bonita. E Deus diz, faça romã azul. Faça. E você tá entendendo? Então eu acho isso muito, muito profundo na escritura. Até o lance da intencionalidade em cada detalhe. Então, por exemplo, tem a gente que é um pouquinho mais tio, né? Essa turma mais nova não viu. Mas se você quiser, você já pode também acessar aí no YouTube aquele trabalho que o Marcos Witt fez do Deus de Pactos. Você lembra disso? Sim, sim. E ele vai narrando, né? E fazendo um paralelo com a nova aliança da simbologia de tudo que tinha lá dentro. Sim, sim. E tudo tinha uma funcionalidade, né? Então a pessoa chegava e aí tinha a pia e aí ela se lavava e aí isso representava a pureza, ser limpo e tal. Então tudo tem um porquê, né? É uma arte intencional. Sim, porque a simbologia também é parte marcante da arte, né? A Verdade. simbologia, se a gente pegar, por exemplo, assim, você é músico, né? Se sabe hoje assim, que os mais profundos relatos precisos sobre a música, por exemplo, eles vão datar ali do 8º século para frente. Sim. Então você tem muita coisa para trás que você sabe que existia, mas você não sabe dizer como foi. Sim. Né? Mas como você olha e diz assim, mas teve música, a música foi feita e etc. E sempre existiu. Pela simbologia. Por quê? Existem figuras pintadas, talhadas, que você olha e fala assim, isso aqui é um instrumento musical. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que, aliás, assim, isso é isso não é meu, eu acho que é Agostinho, acho que é no 10º livro de Agostinho, das Confissões de Agostinho, ele fala sobre essa questão imaginativa. E infelizmente, nas sucessões de movimentos, o evangelicalismo ele perdeu essa sua capacidade imaginativa. Ficou algo assim muito cru demais, muito muito concreto demais, entendeu? Mas se você olhar a própria escritura, por exemplo, olha o livro do Apocalipse. Ele é um livro imaginativo, né? Ele é um livro que produz esse tipo de figuras imaginativas, né? Você olha livros mais antigos, como os livros dos profetas, livro de Daniel, por exemplo, algumas parábolas que são usadas em Ezequiel. Quando você olha isso, você fala, poxa, esse pessoal parecia ser muito mais criativos do que nós somos hoje, né? Porque hoje a gente só fala de chuva, treme, terremoto, paixão e não sei o quê. E a gente ficou meio pragmático também, né? Você Sim. faz isso pra aquilo. Sim, Não, sim. O lance que a gente até comentou hoje da contemplação, né? De você parar e você olhar, e você apreciar, e você perceber detalhes. Então hoje é tudo assim, vou fazer isso aqui pra isso. Eu, assim, quem me conhece sabe que eu falo isso com uma certa frequência. O pragmatismo pra mim, dentro não só da cosmovisão cristã, mas dentro mesmo desse subgueto evangélico, eu acho que o pragmatismo é a grande desgraça. O pragmatismo, ele simplesmente está acabando com muita coisa que poderia ser muito mais
muito mais revestida de Deus, muito mais revestida de reflexão, muito mais revestida de experiência, né? Assim, a gente conhece uma fase da história em que, por exemplo, as músicas eram compostas por experiência, Sim, né? O sim. próprio Inário, né? A gente Verdade. tem músicas, experiências, sendo elas positivas ou negativas, e aquilo gerava poesias Experiências incríveis. intensas, outras nem Exatamente. tanto, por exemplo, Hoje não, hoje você tem um cara dentro de uma sala, um ar-condicionado, pensando qual é a tendência do momento e Pega registra-se. o Amazing entendeu? Grace, por exemplo, a experiência do John Newton, Sim, que sim. é de um naufrágio, cara. Sim. De um naufrágio em uma situação extrema, né? Sim. Ele era um... De ele vida era ou morte. Ele era um senhor de escravos, né? Ele era o capitão. Né? O próprio... Aquela música do Inário, Sou Feliz com Jesus, por exemplo, Sim, também sim. uma experiência incrível, né? Mas assim, hoje, o pragmatismo, ele tá matando... Não, sinceramente, assim, cara, uma frase assim pra fazer hashtag. Pra fazer hashtag. Hashtag. Pega o corte aí, Thiago. O pragmatismo tá acabando com a criatividade. E por incrível que pareça, a gente encontra a criatividade exposta em toda a Bíblia. O próprio Deus é criativo e Deus comunica essa criatividade para o ser humano. O ser humano, por causa do pragmatismo, ele está enterrando a criatividade e fazendo uma arte pobre. Pobre, feia. Dá certo, É receitinha, né? mas não é aquilo que Deus o comunicou para que ele fizesse, entendeu? Cara, eu acho que a gente vai ter que dar uma respirada. A gente até vai ter que dar uma respirada. E deu até vontade de ouvir música. Deu vontade de engolir um pouco de arte agora, né? Carol, você... Eu não sei se essa informação muitas pessoas na denominação têm, mas você é uma das compositoras da BGM, tem muitas músicas suas. Quando não suas, a maior parte delas com uma participação muito intensa sua. Como que depois de tudo isso que a gente ouviu do pastor Samuel, como que é essa sua experiência de compor e de escrever? Como que funciona na sua cabeça esse negócio? Assim, na verdade, eu sempre me expressei muito melhor escrevendo do que verbalmente. Sempre, desde menina, assim. Eu tava aflita, eu escrevia. Eu tava triste, eu escrevia. Eu tava brava, eu escrevia. E todas as músicas que eu escrevi foi num momento muito íntimo meu, assim. Principalmente aí Eu Preciso de Ti. Foi um momento que eu tava passando na minha vida muito angustiante, assim. Eu falei pra Deus, falei assim, Deus, eu não sei o que é ser crente. Eu cheguei num ponto de falar assim, Deus, me ensina a viver e eu te entrego a minha vida. E daqui pra frente o Senhor conduz. Então, essa música em específico, eu escrevi ela assim, eu sentei e escrevi. Foi muito rápido. E foi uma oração minha essa música mesmo. Foi um momento muito especial pra mim, que eu abri meu coração pra Deus, assim. E as outras também, mas as outras nasceu de uns insights, assim. Falei, nossa, eu tava assim, pegava violão, tocava algumas coisas, olha, legal. Músicas assim, eu sempre achei muito legal a música que falasse sobre a volta de Jesus, por exemplo. É um tema que eu acho muito legal, assim. Então, eu escrevi Após Te Encontrar, por exemplo, foi mais ou menos assim. E várias, acho que no CD do Teu Reino tem umas 5 ou 6 que são minhas, assim. Tem umas pontuações do Pastor Pablo também, né, nessas músicas, mas a essência, né, a música, alguma coisa ou outra assim que a gente modificou, acrescentou também. Mas pra mim é muito, eu não sei se isso é natural, acho que né, não sei. Mas eu me expresso muito melhor escrevendo. As minhas angústias, as minhas aflições, ou as minhas alegrias, eu falo, eu vou escrever. Entendeu? Eu coloco no papel, aí pego o violão. E aí sai. Eu tenho muita coisa escrita em casa. E é engraçado como essas canções e esses pensamentos, como a gente estava dizendo, do lance da experiência, né? Porque a gente tem muitos dilemas na vida, né? A vida não é fácil de se viver para ninguém, né? E aí, nesses momentos, o violão vira a caneta, a lágrima vira a tinta, e o Espírito Santo, ele consola a gente. Poético isso, né, cara? Lindo, né, cara? Dá um corte também, isso aí. Tô falando, arte é arte. E essa música Eu Preciso de Ti, em alguns lugares que a gente foi cantar com a banda, eu sempre ouço
testemunho de algumas pessoas, nossa, essa música me ajudou no momento. E é exatamente o momento que eu tava vivendo, um momento de solidão, sabe? De Deus, é eu e você, me ajuda, eu não tô sabendo, eu tô perdida nesse mundo. E são exatamente esses testemunhos que eu recebo de algumas pessoas, em específico com essa música. Aí eu falo, nossa, Deus, o que eu vivi com ela, as pessoas estão vivendo também. Uma experiência muito incrível eu tenho com essa música, muito. Então vamos ouvir a música, né? Vamos Essa ouvir daí? Eu Preciso de Ti? Pode ser. Jesus me ensina a viver os meus dias, Senhor, te entrego. Preciso do teu perdão, eu sou tão dependente de ti. Que sou, nada sou, mesmo assim me deu a sua vida, nada tenho pra lhe dar, a não ser o meu coração. Eu me rendo a ti, teus pés, és o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Eu preciso de ti. Eu me rendo a ti. És o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Eu preciso de ti. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Eu acho que a canção que sai da alma é um negócio que, como a Carol falou, ela alcança as outras pessoas com facilidade. Então, às vezes a gente vai compor, às vezes os compositores ficam pensando assim, cara, sobre o que eu vou falar, né? E acabam não olhando pra dentro de si mesmos. Tem que nascer de um incômodo, né? Na verdade, eu sinto assim, aquilo me incomodando, aí eu ponho pra fora, ponho no papel, né? E falando até de experiência, a gente vê várias narrativas, né, sobre isso. E uma delas, ela envolve até a parte B dessa música que a gente acabou não tocando, que foi feita pelo Vitor, né? No momento também muito Na verdade, difícil. Era uma outra música, daí a gente achou que casava as duas músicas, né? Que uma completava a outra. E a gente... Tanto que são andamentos diferentes, né? Sim, mas sim. Ficou bem legal a junção. E aí juntou, né? É duas músicas compostas por lágrimas. São músicas experimentais. Experimentais. Que nasceram da experiência. Isso daí. É muito legal. Bom, pastor, a gente falou muito sobre arte, a gente falou sobre o principal artista, o artista que é Deus, né? Eu acho que por muito tempo a gente criou também um paradigma em torno desse lance do artista, né? Mas, biblicamente, pode ser artista? O que é artista? É até engraçado, porque assim, uma das frases que eu sempre ouvi, assim, às vezes a gente vê aí no YouTube e tal, sempre alguém falando, né, que Deus, ele não quer artista, Deus quer adorador, né? E aí eu fico pensando assim, de onde será que ele tirou essa ideia, né? Porque não é bíblica, né? Sim. Essa ideia não é bíblica. Bom, quando a gente pensa então nessa ideia do artista, né? E geralmente a gente chama alguém de artista de maneira pejorativa, né? Artistinha. Ah, é um artista. O fulano é artista. O fulano não é adorador, estrelinha, né? Só que na verdade, assim, a própria palavra, né, arte, ela vem de uma raiz, né, ars,
que na verdade significa habilidade, significa fazer bem, significa construir algo com profundidade, tá? Então, o que é o artista? O artista nada mais é do que aquele que produz a arte, do que aquele que traz à existência. Porque tem um negócio muito interessante sobre a arte, cara, que é assim, ó. Todo artista tem dentro da sua cabeça. Então vamos pensar aqui, a Carol compondo uma música. A música tá dentro da cabeça dela, a letra tá dentro da cabeça dela. Quando ela pega e coloca isso no papel, ela está comunicando a cabeça dela para o restante. Ela está dizendo assim, olha, eu permito você contemplar um pouco do que tem aqui na minha cabeça. Mas é a mesma coisa com um pintor, né? Você contrata uma pessoa para fazer a pintura de um quadro, sabe? Vai pintar um muro. Pode ser como é que chama? O pessoal do grafite, um grafiteiro. Ele já viu isso na cabeça dele. Ele olhou o muro e ele falou, o desenho é tal. Ele sabe. Só que para você que tá do lado de fora, ainda não existe, mas na cabeça dele tudo está construído. Então, a arte nada mais é, né? A construção, o artista nada mais é do que aquele que trouxe para a luz. Ele trouxe à existência aquilo que estava só na cabeça dele. Por isso que eu acho interessante essa ideia de Deus como o artista principal, né? Porque aquilo que estava no coração de Deus, ele comunica para o mundo, né? Ele transfere isso para o mundo. E o artista faz isso. Então, na verdade, o artista cristão, ou o artista, de modo geral, ele é aquele que faz com habilidade, que faz com profundidade. Tem muita gente que o pessoal fala assim, fulano é artista, e eu olho e falo assim, não é. Não é. Ele é mala mesmo. É metido, é arrogante e tal, mas artista não. Por quê? Porque, vamos lembrar, por exemplo, uma expressão bíblica, né? O Salmo 33, versículo 3. Ele vai dizer, cantem ao Senhor um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, tocai com arte. Algumas traduções diz, tocai com habilidade. Por quê? Porque a palavra arte, ela traz esse significado. Por exemplo, uma pessoa fala muito bem, aí a gente diz assim, fulano tem a arte de falar, né? O fulano assim, prega bem, o fulano tem a arte de pregar. Você observa que arte vira uma espécie de adjetivação para quando alguém faz alguma coisa muito bem. E é assim que a Bíblia encara o artista. Se você olhar, por exemplo, tanto na construção do tabernáculo, como até mesmo mais à frente, quando vai vir a construção do templo, você observa que tanto Davi quanto Salomão, eles fazem uma seleção dos melhores artífices e artistas. Porque o artista nada mais é do que aquele que traz a arte à existência. Aquilo que está na cabeça dele traz à existência. Então o Davi diz assim, vai ter música no templo, vai ter música aqui. Eu preciso de alguém que faça com que essa música exista. Porque você é músico, você sabe disso. A música tá na cabeça do cara. Sim. Mas se ele não colocar ela para fora, ou escrevendo, ou executando ela, ninguém toma conhecimento dela. E a gente fica até bravo quando vem alguma coisa na cabeça e a gente esquece. O famoso o radinho, né? O gravadorzinho. Então, assim, por exemplo, pra gente sair desse universo de música e tal, vamos pensar num escritor. Assim, todo escritor, quando ele começa a escrever, ele já tem um enredo na cabeça dele. A história tá na cabeça dele. Ele só está traduzindo o que está na cabeça dele para você ler. Mas já está na cabeça dele. Ele já sabe o que ele vai fazer. Então, quando esse cara transmite isso para o papel, e você pode ir lá, entrar numa livraria, comprar, sentar e ler, e você fala assim, uau, que negócio é esse? Aquele é um artista. Então tá errado. O termo, a pejorativização tá errada. E a criação também, ela não nasce do nada, né? Você tem que ter alguma coisa na cabeça. Eu acho muito legal todo o lance de Davi, né? Em todos os salmos você vê muita poesia, muita arte, mas você também vê ele falando sobre a meditação em torno da palavra. Sim. Né? Então, são várias vezes que ele cita isso, sobre meditar na palavra, dia e noite.
Então, assim, ele se abastece de algo que é do céu e isso abastece a arte, que é algo que já tá ali desenhado na cabeça dele, né? Então não é do nada, assim, não é uma coisa que... Às vezes a gente quer compor, mas a gente não tem profundidade em nada. Aí também fala assim, não vai sair nada. E a gente fala sempre Já aconteceu isso comigo de... a pessoa dá um tema, escreve a música do tema tal, mas não sai, gente. Não sai. E a gente porque é uma coisa natural, tem que estar dentro, pelo menos comigo, né? Eu acho que tem que falar comigo primeiro, me incomodar, pra eu externar isso. Mas alguém me dá um tema assim tal. Isso é aplicado não só pra quem tá compondo a letra. É o que o pastor falou, né? Já tá desenhado, né? Sim, tá já dentro tá desenhado. da gente. Já. Isso a gente se aplica também. Até sai, né? Mas não toca. sai daquele... Não sai. E a gente natural, aplica também pro cara que toca. Então, se o irmãozinho não estuda, né? Aquele meme, né? Não sabe um diminuto, não sabe uma escala. Eu tava até conversando isso com a minha digníssima esposa. Sou casado com a Verônica, sou pai do Nicolas, tá? Que provavelmente será músico. Provavelmente, porque... e multi-instrumentista. As evidências. Bom, enfim, mas... Eu tava falando isso pra ela, né? Porque a minha esposa, por exemplo, ela tem uma facilidade artística muito grande, principalmente pra área da pintura, e ela consegue transmitir para o papel, para a tela, expressões que às vezes eu nem percebi. Então ela tem uma facilidade para isso. Algumas pessoas, elas têm um talento que facilita com que elas façam determinadas coisas. Esse é um ponto. Mas há um outro grupo de pessoas que também tem talento, mas não tem a mesma facilidade. Essas pessoas precisam se aplicar mais, elas precisam ter mais concentração, precisam ser mais metódicas. Você tá entendendo? Então, assim, às vezes, você tem pessoas extremamente habilidosas que batem no teto. Então, assim, ele é extremamente habilidoso, mas ele já foi no extremo, ele não passa daquilo ali, né? A gente pode, para ilustrar isso, pensar num corredor. Uma pessoa que corre. Ela corre, chega uma hora que eles chamam isso de platô. Ela bate num platô. O que é o platô? Ele não consegue mais ter um desenvolvimento maior. Aí o que ele precisa fazer? Aí ele vai, contrata um treinador só para fazer ele romper o platô, né? Então assim, ele é um excelente corredor, mas ele tem um limite. Então nós temos muito disso, né? Você tem excelentes artistas cristãos, só fazendo parênteses aqui, né? Aquela ideia de Deus não quer artista, Deus quer adorador. Não, Deus quer artista que adore. Artistas que adore, entendeu? Porque se você observar lá em Romanos, ele não fala que quer adoração, ele fala que procura adorador, né? Ele não fala que procura adoração, ele diz, eu procuro adoradores. Então, e isso é uma expressão do ser. Então, quando a gente olha para esse cenário, para esse panorama todo, eu acho que fica muito claro que existem habilidades que nós precisamos aprofundar. Não tem como você chegar no mundo como o perfeito, né? Existe um aprofundamento que precisa ser feito. E do meu ponto de vista, e aí eu falo assim, do ponto de vista teológico, isso está totalmente relacionado com a revelação da Escritura. Né? Porque a revelação da Escritura não é uma revelação pobre, não é uma revelação anti-intelectualista, pelo contrário. Ela é rica. Ela é rica. Ela é preservada por séculos, mas ela possui uma profundidade incrível. Né? Então essa ideia de que só porque é para Deus pode fazer de qualquer jeito, ela não é uma ideia bíblica. Né? Então eu acho que por isso que eu disse, né? Tem muita gente que só é metida, mas não é artista, né? E é ruim porque às vezes essa postura de metido, né, cria, né, um estereótipo do que é o artista. E aí o verdadeiro artista, aquele que realmente tem um conteúdo para mostrar, aquele que realmente tem profundidade, ele fica ali, não, eu não vou falar porque esse negócio de ser artista não é legal, entendeu? Então, assim, você sabe que eu cresci com um bloqueio muito grande sobre isso dentro da igreja. Eu morria de medo das pessoas acharem que eu tava me aparecendo, não que eu fazia alguma coisa, mas eu tinha medo de as pessoas me julgarem, assim, de eu na frente cantar e fazer alguma coisa. E eu cresci com esse bloqueio gigante, assim. Hoje a gente tem uma visão diferente, né? Mas isso me acompanhou muito tempo na minha vida.
E sabe o que é engraçado em tudo isso? É que aqui no Brasil, a gente não vê isso acontecendo, mas em outros lugares do mundo, a gente vê, por exemplo, numa celebração, num culto, um músico fazendo um solo, por exemplo. Então, teve uma época até que viralizou as velhinhas tocando saxofone. Eu lembro. Eu vi umas 5 velhinhas, cara, tocando muito bem saxofone. E aí você repara que são momentos em cultos. Pode ser um prelúdio, enfim, pode ser dentro da celebração algo intencional, mas a gente criou tanta restrição a essa visibilidade do artista que a gente não vê mais isso. Mas quer saber uma coisa? Esse bloqueio tem... Esse bloqueio, essa ideia do bloqueio, ele tem origem. Ele tem origem. Se a gente olhar, por exemplo, na história mesmo do desenvolvimento da arte no mundo, se você pegar, por exemplo, o período medieval, domínio da igreja. A igreja, o chamado período das trevas. A igreja vai dominar, e ela domina de tal forma, assim, a ponto de não... Ela determina o que pode ser feito ou não. Música, pintura, escultura, enfim, todas as expressões artísticas estão sob o domínio da igreja. Você vê até no canto gregoriano, né, que tem alguns intervalos, às vezes os compositores faziam as músicas, e aí tinha um intervalo do trítono, né? Sim. De 3 tons. Que os trítonos que entrou pra história, que né? criava a tensão do acorde, sim, né? Sim. Então, eles recebeu um nome bem interessante, inclusive, né? Que nada mais é do que um intervalo de 3 tons. E eles desenhavam um garfinho na parte... Não, isso aqui não. É demoníaco. Isso aqui inclusive, era chamado como ele entrou pra história como uma expressão demoníaca mesmo, né? Porque de tensão. Que é um acorde dominante. Só que é interessante porque, assim, ó, por exemplo, você falou do canto gregoriano, né? Eles não permitiam, por exemplo, usar dissonantes. Qualquer dominante, qualquer tensão. O cuidado com os intervalos, não. Precisa ser uníssono, né? Como é que é quando você tem uma... uníssono, tem um outro nome. Quando você tinha... Oniton... Uma palavra bonita, eu treinei ela, mas não saiu. O que eu lembro é só uníssono mesmo. Eu falei, eu vou falar essa palavra, o pessoal vai falar assim... Uau! A palavra não saiu, esqueci. Vamos ouvir um trítono? Toca aí um trítono, pra turma saber do que a gente tá falando. Toca a nota Si, a corda Si, solta, vai no agudinho pra irritar mesmo o pessoal. A nota Si e a nota Fá, por exemplo. Fá natural, lá embaixo. Lá embaixo, né? Isso é o trítono, gente. Isso aí na Idade Média, esquisito, né? no século 9, 10, não, isso era o demônio. Isso, inclusive, nesse período medieval, isso dava fogueira. Dava fogueira. E não só no período medieval, mas ali até com Calvino, né? Então, por exemplo, na igreja de Calvino, eles cantavam sempre em uníssono. Mas o Calvino tinha uma concepção diferente. Era a ideia de unidade, de todo mundo cantando. Só que assim, eu gosto da ideia de Calvino. Ela não é aplicável hoje, mas como que eu posso dizer assim? A essência da ideia que ele concebeu teologicamente, ela é interessante. Porque ele pensa o seguinte, ó, primeira coisa, existe poesia inspirada, como eles eram devotos da ideia da Bíblia como inspiração máxima, então a Bíblia é fundamentalmente a inspiração de Deus, então ele diz, bom, então a única poesia que é, vamos dizer assim, autorizada por Deus a ser cantada é a salmodia. E tem vários livros, tem vários livros, né? Tem vários livros, inclusive, tem vários eruditos, assim, estudiosos que estudam essa ideia de Calvino, né? A ideia da salmodia. Nessa ideia, obviamente, o Calvino foi no extremo, né? Ele chega no extremo de dizer, bom, a única música inspirada da Bíblia são os Salmos, porque era o livro de cântico hebreu. Por outro lado, a ideia que ele concebe da música, por exemplo, uníssono, eu acho interessante, porque é a ideia da música congregacional. Sim. Então, veja, tem até um vídeo famoso, eu te mandei o vídeo famoso de um pastor falando, né,
Eu não gosto que os músicos fiquem esmirilhando. Esmirilhando, mano. Música é música. Não, como é que ele fala? Hino é hino. Hino é hino. É meme, hino é hino. Obviamente ele tá falando ali na linguagem dele e tal, Sim. e para o público dele, mas o que ele tá dizendo faz todo sentido. É essa a ideia. Por quê? Se a música é da comunidade, então não tem por que você ter alguém se sobressaindo a comunidade. Sim. Um outro negócio interessante também, você sabe disso, é que os instrumentos como acompanhamento do cântico congregacional é muito novo isso, né? Sim. Por quê? Porque sempre se teve a ideia de que os instrumentos roubavam a cena, né? E é interessante isso, porque quando Calvino concebe essa ideia da salmodia e do canto congregacional, eu acho que a ideia do canto congregacional, eu acho que é isso, cara. Eu acho que na igreja a gente tem que cantar o que a comunidade canta. Tem que ser uma música pra comunidade. O cara bota a música, não sei quantos tons pra cima, uma tessitura impossível de ser solo, cantada, né? E aí o pessoal vai solo. cantando. Não, né? Porque o cara não consegue atingir Sábado, a nota, 10 né? da manhã. Derruba tudo. Então, assim, só que, cara, eu acho que aí é aquela coisa que a gente precisa cuidar com os extremos e o bom senso. Com os extremos e o bom senso. Porque, ó, vamos voltar lá, o canto gregoriano. A ideia do canto gregoriano qual é? Primeiro, mulher não canta. Mulher não canta. Então, eles constroem a tessitura das e a músicas. igreja não canta. Isso, eu ia chegar lá. As mulheres não cantam, então aquilo ela já é construída para voz masculina. Segundo, só o clérigo canta, porque ele canta em latim, o povo não faz ideia do que ele tá cantando. Entra no Cristeleison e fica lá e ninguém sabe. E quando tinha uma composição um pouco mais com uma tessitura um pouco mais alta, né? O que eles faziam? Eu trazia meninos que já estavam começando ali no seminário para o menino fazer aquela voz. Então, assim, quando você olha isso, você fala assim, a ideia por detrás é interessante, porque a ideia do Gregório, a gente não tem tempo para debruçar nisso, mas a ideia é mais ou menos o seguinte: a adoração é direto para Deus, então é salmodia, pode ver que o canto gregoriano é sempre salmos, salmodia, uníssono, e o clérigo, né? Somente a categoria clérica ali. E isso já não é popular. Não é popular. Já é uma distorção do primórdio da igreja cristã. Onde você lê lá em Colossenses, lá, quem tem música canta, quem tem louvor canta. Inclusive, a gente não quero nem entrar nesse assunto, senão nosso podcast vai ficar com 5 horas de duração. É bom, mas, assim que é bom. Nesse período, nada da igreja era acessível. E é algo que nós temos que aprender. Sim. Que é justamente o contrário. Na verdade, quem vai dar Bíblia não era acessível. Nesse quesito, quem vai dar acessibilidade para a igreja é Lutero na Reforma Protestante. Não tem jeito. Traduzir na Bíblia. Você vai cair em Lutero. Porque Lutero não só traduziu a Bíblia para o dialeto do povo, como como que eu diria assim, compôs letras para o povo. Letras bíblicas, mas que as ajudavam músicas, a disseminar. Mas as músicas do povo era a música que o povo cantava na noite. Exatamente. Entendeu? E aí, assim, você observa claramente que Lutero quebra essa barreira, e aí a Reforma Protestante ela é um ponto na curva mesmo. Só que enfim, não dá pra falar disso sem tocar nesses assuntos. Mas a Reforma Protestante ela não é isolada. Ela já está sendo influenciada, por exemplo, pelo renascentismo. Sim. Né? E depois, lá na frente, o iluminismo também vai influenciar esse movimento da igreja. Aí, eu estava falando sobre a questão do bloqueio. Eu comecei tudo isso para falar do bloqueio. Meu pai amado. Depois você corta. Depois a gente faz uma série. Para falar do bloqueio. Mas a ideia é assim, ó, por exemplo, vem o iluminismo, que já é uma consequência da Reforma Protestante. O iluminismo vem na reboque ali da Reforma Protestante. Mas saindo do iluminismo vem o chamado liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele vai exercer uma crítica tão grande, um cientificismo muito grande, um racionalismo tão grande sobre a Bíblia e sobre as práticas cristãs, que ele faz surgir um outro grupo que é o inimigo dele. Você tem os
os liberais de um lado e do outro lado você tem os fundamentalistas. Aí vem o facão. Só que aí tem um negócio interessante, né? Não sei nem que rumo que esse podcast tomou agora. Mas tem um negócio interessante. Por quê? O liberalismo teológico, ele pensa o seguinte, ele pega a Bíblia e traz a Bíblia para a racionalidade. Então, vamos arrancar da Bíblia o que não pode ser comprovado racionalmente. Então, você arranca fora milagre, você vai arrancando, sobra um negócio esquisito que não tem conexão com as partes, enfim. Só que o fundamentalismo, ele faz o oposto, mas com o mesmo princípio. Ele também racionaliza, mas ele quer racionalizar para chegar numa conclusão contrária ao do liberalismo. Mas aí o que ele vai fazer? Uma das coisas que o fundamentalismo vai fazer é uma total eliminação da arte enquanto concepção cristã ou enquanto produção cristã para adoração. Ela vai eliminar isso. Não é uma expressão mais cristã, não é mais. Ou bíblica, não ou é. qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque aí nós, como bons brasileiros que somos, bebemos na fonte norte-americana. Sim. E esse fundamentalismo é basicamente fundamentalismo norte-americano, de onde inclusive o Schaeffer saiu, né? Então assim, o Schaeffer fala muito, Francis Schaeffer fala muito sobre isso. Então qual que é a ideia que ele tem? Se aquilo que é produzido no mundo, e aí criou-se esse dualismo, aquilo que é produzido no mundo a igreja não pode produzir. Aí daí surge música do mundo, música da igreja. É poesia do mundo, poesia da igreja. É o livro do mundo, é o livro da igreja. Essa separação. O dualismo surge com o fundamentalismo, entendeu? Só que aí, década de 60, 70 no Brasil, a ideia do fundamentalismo ela toma uma outra proporção, agora diretamente para a música. Por quê? Porque começa a surgir o mercado fonográfico evangélico. Aí, para o mercado fonográfico evangélico, é interessante dizer que existe de fato essa separação. Não compra o livro, não compra aqui. Você compra aqui, porque aqui é de crente, aqui é evangélico. E aí eles surfam também nessa onda de não chamar mais de artista, chama de qualquer coisa. Isso, aí de é cantor adorador, gospel, adorador, levita, né? Porque assim, eu acho que é mais pejorativo ser chamado de levita do que ser chamado de artista, né? Mas aí que vem o bloqueio, porque aí assim, essa ideia fundamentalista que vai dividir o mundo, vai separar o mundo em duas partes, ela vai fazer a gente ter extrema dificuldade com qualquer tipo de expressão artística. Você vai, por exemplo, num museu, sei lá, numa exposição de arte, você vê um quadro e você não consegue enxergar a beleza, porque você não tem. Você foi treinado para não enxergar essa beleza, né? Se você pegar os países nórdicos, alguns países ali da Europa, que eles mantiveram essa ideia de, mesmo na criança, manter na criança essa contemplação, por exemplo, a própria musicalização. Você pega, por exemplo, os alemães, né? Os meninos cantam, a menina canta, então a voz a tessitura vocal é desenvolvida de um jeito legal. E aí, né? Eu quero comentar também sobre isso, mas antes eu quero dizer assim, pode ser artista, gente, pode ser artista. Inclusive, pastor, eu quero aproveitar aqui para divulgar para vocês, no dia 28 de outubro, nós teremos aqui o nosso podcast especial de aniversário do MMA Geral, do Ministério de Música Geral. Tá sabendo disso aí? Estão sabendo? Opa. Não, porque eu tô divulgando agora. Então vai ser um programa muito especial, vai ser feito ao vivo. Então não perca, já anota aí, dia 28 de outubro, nós vamos celebrar aqui o Dia do Artista Promessista. Mas voltando lá no assunto, todo esse mover da musicalização, a gente vê Kodály, Williams, Orff, e todas as vezes que você vai pesquisar sobre a história desses caras que mergulharam nesse lance da musicalização, eles vão buscar o conteúdo na arte comum. Então eles vão buscar músicas folclóricas para o ensino da música, coisa que já está na boca da turma. E aí eles vão fazer avaliações teóricas e eles usam isso para ensinar música. Então você vê já um caminho totalmente contrário do que a gente chamaria de música do mundo. Sim. Então, assim, eu acho que nós temos como missão mesmo, nós que somos músicos, você que é artista, nós temos como missão nos voltarmos para aquilo que fez parte da nossa formação. Aquelas canções que a gente cantava quando criança, a gente brinca tal, mas a gente fala sobre aqueles corinhos
O pessoal aprendia muita coisa com, Você quer ver um com negócio essas músicas que interessante? eram populares, O né? pentecostalismo, ele conseguiu encarnar mais precisamente a ideia de Lutero. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, você fala assim, eu vou ouvir um corinho pentecostal. Geralmente ele tá ligado com o quê? Aqueles chamados corinhos de fogo, né? Que é um ritmo, basicamente vem de é uma matriz bastante nordestina, né? Aquele ritmo, né? E aquilo varava a madrugada nas vigílias. Varava. E toda igreja Entendeu? tem um que... E aí você observa o puxa. seguinte, a igreja pentecostal, antes de ser influenciada pelo fundamentalismo americano, ela fazia isso muito bem. E ela era muito mais criativa. Certeza. Ela valorizava porque mais ela as próprias ela é muito mais experiências. popular. Ela valorizava as experiências dos irmãos, tanto que eles buscavam por experiências. O Adel veio aqui e ele contou muita coisa, né? Adel é o pastor Adelmilson, presidente dessa igreja. Desculpe, pastor Adelmilson, obreiro. E a gente falou sobre algumas coisas da igreja, não da igreja primitiva, mas da igreja ali um pouco mais antiga. Ela vivia melhor as suas experiências, ela buscava experiências. E diferente de hoje, ela era uma igreja que manjava de Bíblia. Então você tinha aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que sabia os versículos de cor. Então não era... Respondia, né, a chamada com versículos. Respondia a chamada com versículos. Não era algo superficial. E valorizava as experiências, né? Sim. Mas eu acho que a gente desvaloriza muito o que nós já fomos. A gente desvaloriza um pouco a história da igreja, a história tanto da reforma. Eu acho que a gente precisava conhecer um pouco mais sobre essa história do período medieval, pra gente saber que o negócio tá bom. Já foi muito ruim. Mas assim, o período medieval tem muita coisa boa. Sim, claro. E, assim, até do ponto de vista cultural. Mas quando estoura o renascentismo, assim, o renascentismo é uma crítica ao período medieval. Sim. Então, assim, por isso que eu sempre digo assim, eu falo até pros meus alunos e falo, vá às fontes. Não fica só... não conceba só a ideia do que o seu professor está dizendo ou do livro de um cara que está falando do outro. Leia a fonte primária, Até entendeu? Porque se não fosse o período medieval, a gente não teria, por exemplo, uma escala estruturada. Aliás, porque não existe nenhum registro de escala anterior ao 8º século. Então, assim, quando você olha e você fala assim, não tem contribuições. Eu acho que esse período é um período que a igreja que eu falo aqui, a igreja que era dominante, ela ultrapassou o limite do que ela deveria ser. Por isso que a reforma protestante aconteceu. Esse é um movimento do Espírito que acontece para trazer a igreja de Deus de volta pro caminho de Deus, né? Então, assim, eu acho que nesse quesito, a gente de fato precisa ser um pouco mais vamos pensar assim, históricos, né? Vamos colocar assim, mas ao mesmo tempo criativos, né? Sim. O que eu vejo hoje, e aí eu falando do universo evangélico, o universo evangélico ele é extremamente quase que uma cópia, né? Então ele é uma espécie de ele tenta ser subversivo, mas na verdade ele só copia. Eles pegam algo que aparentemente deu certo e aí eles vão... Sim, aí aplica e fala que é gospel. Replicando, entendeu? Só que aí, assim, eu acho que isso é negar a própria criatividade do Criador, é negar o que o Criador comunicou a nós, né? É negar a todos os instrumentos que a gente tem, não só instrumento musical, mas instrumentos que eu digo de tecnologia, de tudo que a gente tem, que a gente poderia estar usando da criatividade para exercer e não estamos, né? Eu faço uma pergunta assim, Fábio. Por exemplo, aonde estão os pintores cristãos? Onde estão, cara? Onde estão os escultores cristãos? E quando eu falo cristão, não é simplesmente o fato de ser crente, mas alguém que professa o cristianismo como uma cosmovisão de vida. Sim. Né, como uma maneira de viver a vida, entende? Então, aonde está o professor de biologia cristão? E aí o Huckmacher fala um negócio muito interessante sobre isso, porque ele diz assim, olha,
O professor de biologia ateu, ele sentou lá na cadeira, ele estudou, graduação, pós-graduação, da pós-graduação, aí ele chega na faculdade e diz assim, Deus não existe. Vou tirar esse mito da cabeça de vocês. Aí ele pergunta, mas aonde está o biólogo, o professor de biologia cristão, que faz o quê? Graduação, pós-graduação, pós, senta na cadeira da universidade e diz assim, olha, Deus existe, é o criador de todas as coisas. Cara, essa provocação de Huckmacher é um negócio impressionante pra mim, porque eu fico olhando e dizendo, aonde é que eles estão? Porque eu tenho consciência das limitações dos talentos que Deus me deu, mas eu observo pessoas extremamente talentosas, mas que elas estão reprimidas a um pragmatismo, reprimidas a um deslocamento assim idealizado. Eu vou falar assim como que não vai. Como experiência pessoal. Eu venho de uma época principalmente que a gente não podia ter referências externas de fora da igreja. Então assim, você quer se aprimorar no canto, só que as referências que tinham dentro da igreja não tinha, no mundo evangélico não tinha, tava, né, começando. E aí tinha as experiências, as referências de fora. Só que aí de fora não podia, isso me reprimia, ou reprimia as pessoas, né? Então eu vejo nesse sentido também, a gente não podia buscar exemplos muito de fora. E aí dentro da igreja nem ser referência. Não podia. A gente chamava de aparecido. Se a gente falasse que ouvia, sei lá, o Whitney Houston, a gente era julgado, entendeu? Então eu acho que isso reprimiu muito a gente deixou de crescer e de estudar. Hoje não, hoje a gente tem outra visão, mas a gente vê um belo período assim, bem reprimido mesmo. A pessoa só medo de ser julgado. A pessoa que criticava só não sabia que a Whitney Houston começou cantando na igreja. Dentro da igreja, exatamente. Cara, eu vou convidar a Carol para cantar mais uma música já, mas o que eu acho impressionante, isso eu tenho reparado mais nesses últimos tempos, por exemplo, nos festivais aí de televisão, e até em cantores que são entrevistados aí na mídia. Cara, 99,9 deles dizem eu comecei na igreja. Sim. A experiência do ao vivo, agora, do público. Posso fazer um parênteses? A diferença, cara, a gente citou, por exemplo, Whitney Houston. Por exemplo, um dos CDs, um dos discos mais vendidos do Elvis Presley, Lovato, né? Sim. é um disco das músicas do cantor cristão, né? Gospel. É um dos discos mais vendidos dele, e ele fez porque ele era crente. Exatamente. Então assim, a gente não pode confundir as coisas. Você não pode confundir as coisas. Só que a gente está citando americanos. Os americanos, eles têm uma maneira de lidar com isso diferente. A mistura entre o que é o cristianismo, evangelicalismo e o que é o desenvolvimento de uma sociedade para os Estados Unidos, na sua própria origem de formação, é tudo misturado. Entendeu? Então, assim, é muito comum o cara dizer assim, não, eu comecei cantando na igreja, mas ele continua cantando na igreja, ele continua crente, ele continua... Eu tenho algumas bandas, por exemplo, que eu ouço, que você fala assim, meu Deus, mas isso aqui é da igreja, isso aqui é coisa de crente, né? Aí você vai pesquisar, vai estudar, aí você percebe, não, esse cara aqui é aquele cara que bota a família dentro do carro no domingo e vai pra igreja. Só que o Brasil, ele cria esse dualismo. No Brasil, há esse dualismo. No Brasil, você tem uma banda evangélica, uma banda secular, uma banda católica. Esses grupos, eles não se juntam. Os americanos, eles já pensam de maneira diferente. Eles pensam música cristã e música não cristã. Entendeu? Então é muito comum, por exemplo, você ter um festival nos Estados Unidos e você ter, como se fosse assim, um Rock in Rio, por exemplo, nos Estados Unidos, sei lá, que nome seria? Sei lá, Rock in Rio, Estados Unidos. Aí é comum você ter bandas cristãs. Comum, né? E eu brinquei uma vez com uns meninos na igreja que eu pastoreei, porque boa parte das bandas que eles ouviam eram grupos cristãos, eram pessoas de igreja, eram frequentadores de igreja. E as músicas traduziam a cosmovisão cristã. Aí eu falo assim, ó, a nossa preocupação ela precisa ser maior com qual o conteúdo que nós estamos oferecendo.
Porque tem muita música gospel, muita música evangélica e muita arte evangélica sendo produzida Danosa. que não presta. Que não presta. Entendeu? E não é só que é ruim, que é... Sim. É danoso. Tem o ruim e danoso, tem mal. o herético. Exatamente. O herético, que é... Exatamente. Não, o cara é crente, frequenta a igreja, mas aquilo que ele escreve de música é antibíblico. Né? É isso aí. Então, ó, pra você que tá assistindo a gente, o conselho que eu acho que a gente pode ter com todo esse aprendizado, com tudo isso que a gente tá falando, seja crente e deixa a sua arte, o que você faz, mostrar quem você é, de verdade. Então eu acho que se você for crente, se você for um leitor assíduo da palavra de Deus, se você beber dessa fonte, o resultado da sua arte vai Francis Schaeffer dizia assim, tudo isso aí, o ser humano é caído. O ser humano é caído. Não tem nada que o ser humano caído produza enquanto arte que adore a Deus. Ele é caído. Mas aí ele dizia o seguinte: mas Cristo redime o ser humano. O ser humano redimido, ele produz arte redimida. Amém. Glória a Deus. A gente precisa de menos Glória a talento Deus. e mais redenção. Exatamente. O cara é redimido em Cristo. A arte dele vai ser redimida em Cristo. Ele produzirá algo redimido em Cristo. Por quê? Porque, Fábio, a arte é a própria expressão do Criador. A arte é a expressão do Criador. O cara pode não dar glória a Deus. Romanos 1 diz que, mesmo tendo uma revelação nas coisas criadas, na natureza, eles chegaram à conclusão de que não iam dar glória a Deus, deram glória a objetos, a estátua, a natureza. Isso é outra história. Mas a arte que esse ser humano produz, ela revela Deus. Eu costumo dizer que no último dia, muitos artistas que negaram a Cristo, eles terão como principal testemunha no julgamento final a própria arte que eles produziram. Olha isso aqui que você produziu. Isso aqui era a expressão máxima de Deus, mas você não deu glória a Deus. Então assim, não tem como você fugir disso. Ou é redimido ou não é redimido. Se você for redimido, você pode ser bom, você faz coisa boa. Se você não é redimido, você pode ser o melhor do mundo, mas a sua arte só vai servir para te condenar no último dia. Então vamos ouvir uma música que a gente pode aplicar isso, que é até que todos, como eu, possam te encontrar e uma música que fala sobre essa obra e sobre essa mudança. Vamos lá, Carol? Quando o sol nascer, Senhor, te buscarei de todo o coração. Contigo andarei quando o sol se pôr. Meu Deus, te louvarei diante das nações. Teu nome bendirei quando o sol nascer. Senhor, te buscarei de todo o coração. Contigo andarei quando o sol se pôr. Meu Deus, te louvarei diante das nações. Teu nome bendirei, não me calarei. És digno de louvor, não te deixarei. És tudo para mim, não me calarei. És digno de louvor, não te deixarei. És tudo para mim, a ti, Senhor, eu cantarei. O teu chamado cumprirei, na contramão do mundo vou andar para te agradar. Teu reino vou anunciar, a salvação vou proclamar, até que muitos como eu possam te encontrar, possam te
te deixarei. És tudo para mim. Amém, pastor. Eu acho que o artista cristão, ele revela essas coisas que foram cantadas pela Carol, né? A obra da cruz, a redenção, a nova vida. E digo mais, eu acho que ele aguça ainda mais a criatividade e o talento. Então, pra gente ir agora pro nosso último bloco aqui, como é um artista cristão? Eu acho que, em primeiro lugar, é aquele que entendeu que está sendo redimido em Cristo. Essa é a primeira questão. Que está sendo. Não tem a ver com o talento que ele tem, com a habilidade que ele tem. Tem a ver com o efeito da obra de Cristo na vida dele. Em nenhum momento da Escritura, embora você encontre no Antigo Testamento, deixando claro que haviam músicos, haviam artistas de extrema habilidade, mas quando a gente lê, por exemplo, no Novo Testamento, todos os direcionamentos para um adorador, para um artista, enfim, ele está relacionado com a obra redentora de Cristo. Então eu entendo que a primeira coisa que ele precisa saber é o seguinte: estou ou não estou redimido em Cristo? Se você estiver redimido em Cristo, aí sim o seu talento, a sua habilidade fazem sentido. E aí eu diria o seguinte: esse ser humano redimido, esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher redimidos em Cristo, eles não podem negar essa comunicação, digamos assim, de habilidade que Deus deu a eles. Por exemplo, se você tem uma habilidade para pintura, você precisa achar um meio de adorar a Deus pela pintura. Não tem a ver com fazer as coisas que você faz de igreja, por exemplo. Bom, se eu for adorar a Deus, então eu só tenho que cantar? Ou eu tenho que tocar algum instrumento? Não. Se você se entende redimido em Cristo, então peraí, aquilo que Cristo colocou como talento, como habilidade sobre você, como a expressão da graça dele sobre você, você precisa exercer para a glória dele, né? E aí, parafraseando o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Quando a gente lê, por exemplo, João, Evangelho de João, quando ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, e a gente geralmente interpreta adorar ao Pai em espírito e em verdade, ou verdadeiro adorador, aquele que chora, por exemplo, na hora do louvor, como se só o louvor fosse uma expressão de adoração. Mas não faz sentido isso com o texto bíblico. Toda a vida de adoração fosse resumida em um momento de culto. Um momento de culto, na música, por exemplo. E na música. Se fosse sim, porque você tem na pregação várias coisas acontecendo, né? Mas não conta. Só que aí você observa o seguinte: quando você lê e você entende aquele contexto do que Jesus está falando com a mulher samaritana, Jesus está deixando claro para ela. Primeiro, só há um verdadeiro adorador, é Cristo. O verdadeiro adorador é Cristo. Por que Cristo então dá aquela resposta para ela? Porque ela está dizendo, é lá ou aqui? E aí Cristo diz assim, não é lá nem lá mais. Agora é em mim que a verdadeira adoração é recebida pelo Pai. Os verdadeiros adoradores não é o que chora, não é o que faz bonitinho. O verdadeiro adorador é o que está em Cristo. O que está conectado em Cristo. Bom, se a gente parte dessa compreensão, então quem fez essa caneca faz isso para a glória de Cristo. Porque não é a caneca que adora Cristo, é Ele. É o adorador que adora Cristo. Não é o que Ele faz, é o que Ele é. Obra. Exatamente. A sua pintura, e eu conheço algumas pessoas com uma arte incrível para pintar, expressar, né? Tem uma menina em Medeiros, eu fazendo lá um grupo pequeno, ela desenhou, né? A história que a gente estava contando, ela desenhou, né? A minha mulher faz isso também. É um negócio que você olha e você diz assim, use isso para a glória de Deus. É possível. Por quê? Porque Cristo,
Ele não está preocupado com o que você desenhou, ele está preocupado com quem está desenhando. Se quem está desenhando é redimido e está em Cristo, esse é um artista de Cristo. E esses artistas de Cristo, seja na pintura, seja nas belas artes, né? Mas seja na literatura, seja no cinema. Cadê os cristãos no cinema? Cadê os diretores cristãos no cinema? Seja no cinema, seja num podcast, meu irmão, cristãos redimidos em Cristo produzem arte redimida. Cristãos redimidos em Cristo são artistas redimidos. É nisso que eu acredito, cara, quando eu leio a Bíblia. Cara, fantástico, porque a gente sai de um cenário onde a gente adora uma obra específica e a gente sai para uma vida de adoração. Para uma vida de adoração, fazendo o que quer que seja. Sendo educado, por exemplo. Sim. Sendo educado, sendo amoroso. Que a gente falou hoje, o programa foi sobre arte. Mas, pastor e Carol, vocês já viram como existe músico, artista ranzinza por aí? Sim. Gente ranzinza. Gente, sabe? O pior é quando ele vai cantar aquelas músicas bem alegres, né? Parece que ele tá sendo esfaqueado, né? Você que é ranzinza, pega as palavras do pastor Samuel e seja remido. É isso, cara, eu acho. Tem uma nova vida, porque a nossa adoração e a nossa arte, ela transparece o que nós somos enquanto não músicos, enquanto não artistas, na nossa vida cotidiana. Então é algo muito mais profundo do que aquela ideia momentânea que nós temos. Sim. Né? Eu fiz isso, então... O que você faz é secundário para Deus. Eu tô consagrado. O que você é primário. Né? Fui lá, cantei, fiz, a igreja chorou, pronto. E não é isso, né? Não é isso. É uma vida de adoração. E essa vida é Jesus. Essa vida, ela vem por meio do reino de Deus, Sim. por meio do evangelho de Cristo. E ela está disponível a todos aqueles que crerem. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se você crê, meu irmão, tome posse dessa vitória, porque essa realmente é uma vitória. Essa nova vida, sim. Essa é uma vitória genuína, né? Sim. É tomar posse da obra de Cristo na cruz. Isso é profundamente bíblico. É isso aí. Gente, a gente tá no final. Foi um pouquinho longo hoje. Acho que a gente deu uma estourada aí, né? A gente deu uma estourada no tempo. Eu quero agradecer você que ficou com a gente aí até o fim. Mas antes da gente encerrar, a gente vai cantar uma música que fala sobre isso, né? Sobre tudo que foi dito nesse último bloco, né? Sobre a nossa nova vida e quem é essa vida. Então vamos lá, Carol. Senhor, és grande, poderoso, Deus de graça e poder. Posso crer que hoje livre sou, seu amor na cruz me salvou e não há outro igual a ti, e não há alguém tão fiel, e não há outro igual a ti, e não há alguém tão fiel. És a vida em mim, és amigo meu, és a paz que posso sentir. Não vou me calar, vou te adorar. Da minha vida, tu és Senhor.
isso aí. Muito bom, hein, pastor? Vamos ensinar. Valeu pelo convite. Vamos iniciar o segundo round agora, mais 1 hora. Só tem que botar mais água. Vai ter que botar mais água aqui. Mas, gente, assim, um prazer enorme recebê-los aqui. É muito edificante. A gente sai muito melhor. Obrigado, pastor Samuel. Brother, amigo, aceitou de primeira. Eu que agradeço a oportunidade. Carol também, Obrigada. Sempre muito receptiva aí ao convite. Muito obrigado, Carol. Cassiano, agradeço. cara, toca aqui. É nóis. Mais que som, made in Fábio e Cassiano. Mas é isso aí, a gente tá chegando ao final de mais um programa. Eu quero te convidar a compartilhar o link aí. Esse programa ele vai ficar disponível aqui no nosso canal Promessistas Brasil. O Instagram, para você que quer conhecer um pouco mais do pastor Samuel, da Carol, do Cassiano, o Instagram dele está sempre aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos deixar também aqui na descrição do vídeo o canal da banda Geração Metanoia, para que você possa entrar lá, ouvir as músicas, colocar o repertório na sua igreja. Eu ouço no Spotify, hein? Músicas Isso. bíblicas, música boa. A gente até fica meio chato às vezes, porque a gente fica falando, gente promessista, mas a gente tem muito orgulho, pastor, muito orgulho de divulgar o nosso povo que é muito talentoso, o nosso povo que faz coisas muito boas, e é um material que com certeza vai edificar a sua vida e trazer também edificação para a sua igreja. Estamos chegando ao final desse programa. Quero agradecer você que ficou até o final aqui com a gente e te convidar para que na semana que vem esteja conosco aqui de novo. Então, mais uma vez, o meu agradecimento a vocês. Pastor Samuel, pra gente terminar, a gente tem aqui um pequeno desafio, que é o mais que som em uma palavra. Você consegue Uma palavra? Em uma palavra, mais que som em uma palavra. Mais que som, arte. Arte, mais que som, arte. Carol, mais que som em uma palavra. Autenticidade. Autenticidade. É isso aí. Estamos chegando ao final, gente. Vou pedir pro pastor Samuel fazer uma oração para que a gente termine. Amado Jesus, obrigado pela tua redenção na cruz por nós, Senhor. Aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário redimiu a nossa história no passado, no presente, e é a nossa redenção futura, que garante a eternidade. O sangue do Senhor sobre nós nos garante a eternidade. Pai, é através dessa ideia e dessa verdade, dessa afirmação, que eu oro para que o Senhor levante artistas, Senhor. Artistas redimidos pelo teu sangue. Pintores, fotógrafos, idealistas, músicos, compositores. Senhor, todos aqueles que têm de alguma forma uma expressão de arte e até hoje, Senhor, nunca imaginou que poderia ser usado para a glória do teu nome. Levanta, Senhor, os cineastas para a nossa igreja. Levanta, Senhor, atores, atrizes, ó Deus, que com a cosmovisão cristã, com a verdade do evangelho, possam influenciar o mundo, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante intelectuais, Senhor, em todas as áreas do saber, e que de forma artística, Senhor, de forma bela, pela arte e pela ciência, possam influenciar o mundo com o teu evangelho. Pai, que o Senhor derrube barreiras, que o Senhor quebre, Senhor, paradigmas, e que o Senhor faça da nossa vida e da nossa arte a glória do teu nome em um mundo que vive em escuridão, Pai. Que haja beleza, que haja resplendor da tua glória naquilo que produzirmos para a honra e glória do nome do Senhor. E que assim alcancemos pessoas com o teu evangelho e que elas sejam também redimidas e também produzam arte para a glória do teu nome. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. A gente espera aqui na próxima quinta-feira, às 10 horas. E fique com Deus, viu? Um abração para vocês. Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem da Conferência UMA. Conferência UMA 2021, que terá como
tema principal, Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. A palavra de Deus é clara em dizer para a gente, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Sua igreja também é chamada de igual modo a pregar o Evangelho em todas as cidades, em todos os povoados, em todos os lugares. Na Conferência UMA 2021, nós vamos refletir sobre essa nossa importante missão e você é o nosso convidado para participar dessa conferência. Por isso, acesse agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se inscreva para participar com a gente. Confira lá no hot site a programação do dia e todas as novidades da conferência. Te esperamos na Conferência UMA 2021.